Olá! Então hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a evolução e o avanço da ecocardiografia de estresse. Como tudo começou? O começo de tudo, nós tivemos toda a evolução da ultrassonografia convencional e a ecocardiografia até 1880, quando Pierre e Jacques Curie eles efetivamente deram um upgrade e um avanço significativo com a descoberta do cristal piezoelétrico e aonde a ecocardiografia conseguiu alavancar. E aí, Dr. Helmut Hertz e Ingel Edler, juntos, eles conseguiram fazer com que o primeiro equipamento de ultrassom cardíaco ele fosse desenvolvido e começou todo um processo junto à ecocardiografia. O detalhe é que em 1960, nessa época aproximadamente, nós tivemos que a ecocardiografia já estava pouco utilizada porque não conseguiam avançar muito com a forma incipiente que conseguia se observar a imagem de ultrassom, que era absolutamente rudimentar, né? E nessa ocasião, então, poucas pessoas estavam utilizando nos Estados Unidos e na Europa o ecocardiograma. Então ele teve seu momento de descoberta e já na década de 60 ele já estava entrando em queda. Bom, mas nessa ocasião, Dr. Harvey Feigenbaum, o grande Dr. Harvey Feigenbaum, estava na Universidade de Indiana e nessa ocasião ele acabou vendo o equipamento de ultrassom e publicando artigos falando sobre ultrassom no diagnóstico do derrame pericárdico. E ele se empolgou muito com o ultrassom novamente, com o ultrassom cardíaco, e percebeu que dava-se para evoluir e melhorar. E junto com a engenharia clínica do hospital, eles começaram a desenvolver os transdutores com maior número de cristais. Então, partindo do modo M, que é o modo do movimento, porém que você só vê aquelas estruturas no plano segmentar que você coloca o feixe de ultrassom, começou-se a produzir transdutores com maior número de cristais, permitindo que a visualização das estruturas cardíacas se ampliasse significativamente. Então, o Dr. Harvey Feigenbaum foi muito importante nesse contexto e nessa evolução. E aí partiu-se então para a ecocardiografia bidimensional, cujas imagens iniciais elas não eram tão boas como vocês podem ver aqui, mas depois com a confecção do transdutor Phased Array, que é de matriz de fase, considerando que a partir de um transdutor pequeno, tá, com cristais, ele permitiria então a entrada numa janela intercostal, porque é a grande dificuldade do ultrassom cardíaco, você obter uma boa janela, você não tem uma janela ampla como no abdômen, você tem que entrar pelo gradil costal entre uma costela e outra e conseguir ver uma estrutura grande que é o coração. Então, com esse transdutor Phased Array, a partir de uma cabeça de transdutor pequena, com vários cristais, porém saindo em fases, abrindo em leque para que não haja sobreposição das imagens, se consegue, partir de um ponto estreito, se ver uma estrutura maior que é o coração, porque ele abre em leque. Então, com isso, realmente, e com a melhoria desses transdutores, houve o verdadeiro avanço da ecocardiografia bidimensional e aí ela realmente só alavancou. Então, aqui vários livros do Dr. Harvey Feigenbaum mostrando toda a evolução da ecocardiografia convencional e, na época de 1979, a ecocardiografia de estresse começou a alavancar e um pioneiro nesse contexto foi o Dr. Eugênio Picano. E aí nós tivemos também vários livros de Dr. Eugênio Picano e outros autores também, inclusive o meu, nessa evolução da ecocardiografia de estresse. Então, nós tivemos primeiro o crescimento, obviamente, da ecocardiografia convencional e na década de 70 começamos com a ecocardiografia de estresse. E o que dizia Dr. Harvey Feigenbaum? Não é possível entender um paciente cardíaco sem você ter um ecocardiograma de repouso. E o que passou a dizer Dr. Eugênio Picano? Também não é possível entender um paciente cardíaco ou cardiológico sem você ter a ajuda do ecocardiograma de estresse. E realmente, cada vez mais estamos cientes disso, né? Aí depois
da década de 70, o crescimento mundial do ecoestresse se consolidou. Dr. Harvey Feigenbaum teve participação nisso, Dr. Mário Veroni, Dr. Quinones, todo o grupo, inclusive da Universidade de Indiana, contribuíram na América do Norte para a evolução da ecocardiografia de estresse. E aí eu queria também falar da América Latina, porque na Europa foi Dr. Eugênio Picano, na América do Norte teve Dr. Harvey Feigenbaum, Dr. Mário Verani e Dr. Quinones, e na América Latina, Dr. Aquatella, Dr. Harry Aquatella, da Venezuela, teve um grande impacto e ajuda na ecocardiografia de estresse, né? Inclusive, ele fez uma revisão de 5 anos, de 1997 a 2002, e publicou na Revista Espanhola de Cardiologia, onde ele pegou 53 estudos da ecocardiografia de estresse na América Latina e viu que mais da metade dos trabalhos utilizava o protocolo da dobutamina e os valores de sensibilidade, especificidade e acurácia ultrapassavam 80% e não perdíamos nada nos nossos centros da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos naquela ocasião, com máquinas e equipamentos nem tão bom assim. Hoje em dia nós temos equipamentos com muito melhor capacidade de visibilidade da imagem cardiológica e da borda endocárdica. E aí tivemos também toda a evolução da ecocardiografia de estresse, que vale muito a pena nós mencionarmos, na América Latina, com além do Dr. Aquatella na Venezuela, Dr. Jorge Lovenstein na Argentina, Dr. Ricardo Rondeiros também na Argentina, Dr. Salvador Espina também na Argentina, Dr. Fernando Morcef e Wilson Matias no Brasil, né? Dr. Mário Alfaro no Chile, Dr. Gustavo Restrepo na Colômbia, enfim, tivemos toda uma expansão na América Latina da ecocardiografia de estresse. E a ecocardiografia de estresse, ela acompanha a evolução da tecnologia, mas como um método que se consolidou. Como que é essa evolução tecnológica? Para você alcançar um nível de suficiência e de respeito. Começa-se com a inovação do método, o desenvolvimento, a difusão do método e até que você tenha a evolução e a tecnologia estabelecida. E o ecoestresse já passou por todas essas fases, então não carece mais de avaliarmos sensibilidade, especificidade, acurácia, que já foram muito boas em equipamentos não tão bons assim, e hoje em dia eles ainda têm um potencial ainda maior de fazer diagnósticos. Então essa ecocardiografia de estresse já está bem consolidada no mundo todo. Então começou com uma ideia básica, o conceito foi se expandindo, os protocolos, a difusão, e hoje ela está em grande escala comercial em todo o mundo. E essa evolução do ecoestresse, ela se deu, né, assim como a evolução do eco convencional se deu quando nós tivemos as imagens bidimensionais e transdutor de matriz de fase, as imagens da ecocardiografia de estresse, elas se fortaleceram quando nós passamos a ter a imagem digital em quad screen e com segunda harmônica, né? Então você consegue com a segunda harmônica obter menos artefatos e melhor resolução da borda endocárdica, que é o que você precisa ver com maior precisão, o espessamento e endocárdico, né, durante a sístole, e a imagem digital em quad screen, repouso, baixa dose ou baixa carga do fármaco, pico e recuperação, comparando os mesmos cortes, as mesmas imagens em momentos diferentes do teste. Qual que é a definição original do ecocardiograma de estresse? Ele começou originalmente na aplicação da doença arterial coronariana. O ecoestresse é um método eficaz para avaliar a isquemia miocárdica, baseado na detecção de anomalias contráteis regionais induzidas pelo estresse. Tá? Então, partindo do princípio da cascata isquêmica na doença coronariana, nós sabemos que nós temos os vasos coronarianos epicárdicos com uma boa correlação entre as paredes miocárdicas visualizadas, descendente anterior irrigando ponta e parede anterior, coronária direita irrigando o septo posterior, parte dele e a parede inferior, enfim, e assim vai. E temos que seguir a cascata isquêmica, onde a primeira alteração que se dá quando temos uma obstrução, uma estenose mais significativa de um vaso coronariano epicárdico, é uma alteração da perfusão. Claro, o fluxo para aquela região muscular fica comprometido, seguido de alterações metabólicas, depois disfunção diastólica, disfunção sistólica e, por fim, nós vamos ter alterações do eletrocardiograma e angina, que são os precursores da isquemia e do infarto agudo do miocárdio.
Então, nós podemos identificar as alterações com a ecocardiografia de estresse, que é um teste funcional provocativo, não é anatômico, mas ele é um funcional provocativo, antes dos desfechos e complicações maiores. Então, aonde que nós identificamos isso? Na alteração da função sistólica. Então, o ecocardiograma de estresse, ele se propõe predominantemente a avaliar alterações contráteis regionais relacionadas àquele território vascular, tá? Por alteração do espessamento endocárdico durante uma provocação e um aumento da demanda metabólica ou roubo de fluxo, a depender do protocolo. Bom, e aí a gente segue a fisiopatologia da doença e circulação coronariana, né? O vaso epicárdico, e aí se ele tiver com obstrução, nós vamos ter um comprometimento do fluxo nas artérias de menor calibre, arteríolas e nos capilares, que é onde nós teríamos que ter a maior suporte de fluxo nos capilares do subendocárdio. Se a gente tem uma estenose importante no vaso epicárdico, nós vamos ter sim alterações de pressão, de resistência e alterações metabólicas que comprometem o fluxo anterógrado e por isso identificamos precocemente a isquemia miocárdica quando existe uma lesão coronariana crítica ou uma obstrução coronariana. Mas vale lembrar também que às vezes nós não temos uma estenose significativa no vaso epicárdico, mas temos alteração de pressão, de resistência, de metabólitos e de fluxo nos vasos pequenos e na microcirculação, que acabam por ser uma disfunção endotelial, uma doença da microcirculação e acabam não dando o aporte de fluxo suficiente para aquela região muscular. E o ecocardiograma de estresse também se propõe a identificar isso, porque ele avalia isquemia miocárdica e não necessariamente essa isquemia miocárdica advém de uma estenose importante de um vaso epicárdico. É a principal causa, é a maior prevalência, mas não é a única. Então, do ponto de vista de estenose epicárdica, nós sabemos que se a estenose ela ultrapassa 60% e principalmente 70%, há uma redução do fluxo de reserva coronariano por comprometimento dos metabólitos e da pressão dos vasos de menor calibre e, consequentemente, nós não temos essa reserva de fluxo coronariano e ela é determinante para a isquemia. Assim como se tivermos disfunção endotelial, isso também pode estar comprometido. E quais são as modalidades de ecocardiograma de estresse mais utilizadas? O estresse físico em esteira ergométrica, bicicleta supina, ciclomaca, né, ou bicicleta convencional. O estresse farmacológico com inotrópicos positivos como a dobutamina ou vasodilatadores como dipiridamol e adenosina. E marcapassos esofagianos e vasoconstritor como ergonovina acabou que atualmente praticamente está em desuso pelo risco da ergonovina e por não ter tido uma reprodução tão ampla. Bom, aqui para vocês verem o ecoestresse sob exercício em ciclomaca, que é a bicicleta supina, e aqui o eco de estresse sob exercício quando vai para a esteira. Tem que sair rapidamente da esteira ergométrica e deitar na cama para que tenha captura contínua das imagens nos primeiros 60 a 90 segundos pós esforço imediato na esteira ergométrica. Então é um teste que tem que ser mais rápido. E o estresse farmacológico mais tranquilo, que pode ser com dobutamina, onde você precisa necessariamente utilizar a bomba infusora, ou o dipiridamol, que você aplica em bolos no paciente. Não precisa de bomba infusora. Quais são as vantagens e desvantagens dos diferentes métodos? Na esteira ergométrica, as vantagens é amplamente disponível e você utiliza alta carga, né? Então, duplo produto bem alto. Desvantagens, você tem que ter muita agilidade para pegar as imagens rapidamente no pós-esforço imediato. E você pega no repouso e no pós-saída de esteira imediatamente, nesses dois momentos. Na bicicleta, tá? Na bicicleta convencional, você vai ter também imagens durante todo o período de exercício, mas é mais tecnicamente difícil. Na sua mão, tudo posição é mais desconfortável e muitas vezes a imagem não fica tão boa, a depender do modelo da bicicleta convencional. Na bicicleta supina ou ciclomaca, você também pega imagens durante todo o exercício, repouso, baixa carga, pico e recuperação, que você não pode fazer na esteira ergométrica, consegue fazer análise Doppler mais adequadamente, mas a carga é menor do que a carga da esteira ergométrica. E com dobutamina e dipiridamol você também tem imagens contínuas durante todo o protocolo, mas são fármacos, requer punção venosa e tem um pouco mais de efeitos colaterais.
As respostas do miocárdio ao estresse que você tem você espera uma hipercontratilidade, especialmente quando você faz um protocolo de exercício ou inotrópico positivo como dobutamina. Você espera a hipercontratilidade de todas as paredes. Se você tiver uma redução da contratilidade de alguma parede, de algum segmento, aí você vai ter isquemia miocárdica, tá? Seja por hipocinesia, acinesia, que é a ausência da contratilidade, ou a discinesia, que é o movimento paradoxal na sístole. Então, nessas três situações, você vai ter um protocolo positivo, um teste positivo para isquemia miocárdica, tá? Lembrando que a cinesia para discinesia, aí você não considera. Mas se foi uma nova hipocinesia, uma nova acinesia, uma nova discinesia onde não tinha, então você considera. E se não mudou, tinha acinesia no repouso e continua com acinesia naquela parede em todo o teste, aí é fibrose. Então essas são as respostas que você tem ao protocolo do ecoestresse quando você faz o método. Bem, então aqui um resultado normal, tá? Você vê hipercontratilidade ou hiperdinamia de todas as paredes, e aqui um resultado anormal, quando você tem uma contratilidade melhor ou hipercontrátil de uma parede e a outra parou praticamente. Então aí é um teste positivo para isquemia miocárdica. Quais são os protocolos que utilizamos atualmente? Então, como falei, esteira ergométrica, bicicleta convencional, bicicleta supino-ciclomaca e o hand grip fazem parte dos protocolos de exercício. Só que o hand grip é um coadjuvante, né? Que é aquele exercício isométrico que você só vai para auxiliar e compor um pouco mais a frequência cardíaca quando necessário no exercício ou no farmacológico, né? No estresse farmacológico. Então esses aqui são os protocolos que nós utilizamos para estresse físico. Lembrando que a gente pode utilizar o protocolo de rampa ou o protocolo de Bruce ou até o Elestad, mas esse é mais difícil quando nós fazemos esteira, né, esteira ergométrica. E aí o protocolo é o protocolo padrão, que você vai coletar as imagens do ecocardiograma em repouso, ele vai fazer o protocolo do exercício, por exemplo, no Bruce, é uma que eu mais uso, e depois pós-esteira, imediatamente ele não faz recuperação. A gente para a esteira rapidamente, ele deita na maca e aí você vai capturar as imagens rapidamente em captura contínua, começando pelo corte apical. E tem que ter o software de captura contínua e você vai capturar essas imagens em 60, 90 minutos no máximo e depois você escolhe, seleciona as imagens, mas tem que estar vendo tudo pelo corte apical. Se depois você quiser complementar com paraesternal, ok, mas o apical 4, 3 e 2 câmaras tem que definir o exame. E na bicicleta convencional ou ciclomaca, você vai com protocolo geralmente de bulk, e você vai incrementando a carga de 25 em 25 watts, começando com 25, podendo chegar a 200, 250 watts a cada 2 ou 3 minutos e vai fazendo a captura das imagens em todos os momentos do teste, né? E geralmente eu pego a baixa carga entre 75 e 100 watts. O protocolo com vasodilatadores já entra no protocolo farmacológico e o que mais eu utilizo é o dipiridamol, podendo se utilizar também a adenosina, mas o dipiridamol trabalha com roubo de fluxo. Então ele rouba o fluxo do vaso que tem comprometimento, estenose, para o vaso que está íntegro. Então ele aumenta, faz uma hiperemia no vaso que não tem lesão. Então ele abre aquele fluxo, aumenta a quantidade de sangue para aquela região e no vaso que tem lesão ele acaba comprometendo ainda mais e deixando um fluxo aquém do que deveria, então ele acaba melhorando a função e a contratilidade da região que estava íntegra e piorando o fluxo e a função da região que está isquêmica, porque ele roubou fluxo da onde já tinha pouco fluxo. Tá? Então é o roubo de fluxo. E os protocolos, podemos fazer o protocolo convencional, onde você começa com dipiridamol 0,56 mg por quilo em 4 minutos, depois você pode fazer, se não positivar o teste, uma metade da dose em 2 minutos, 0,28 mg por quilo em 2 minutos, e com atropina até 1 mg, e no final você reverte necessariamente com aminofilina. Tá? E esse é o protocolo convencional, ele demora um pouco mais. O protocolo acelerado, onde você tem um ganho de tempo de mais ou menos 30%, você vai usar a dose toda, 0,84 mg por quilo, em 6 minutos. Depois você observa até 4 minutos, se positiva ou não, e reverte com aminofilina também.
E por fim, temos o protocolo com inotrópico positivo. O que mais utilizamos é a dobutamina, podendo ou não estar associada à atropina. Então aqui a dobutamina atua no receptor beta-1 da célula cardíaca, e aí ele aumenta a permeabilidade ao sódio, ao influxo de cálcio, e com isso aumenta a frequência cardíaca e aumenta o inotropismo cardíaco. E a atropina atua no receptor muscarínico M2, competindo com a acetilcolina, então acaba por também melhorar e aumentar a frequência cardíaca. Temos o protocolo da dobutamina convencional, onde você começa com 5 microgramas, vai para 10, 20, 30 e 40 microgramas a cada 3 minutos. Se positivar o teste, você para. Caso contrário, você pode ir com a atropina de 1 a 2 miligramas ao final do protocolo. Tá bem? Mas é um protocolo também um pouco mais demorado. E o protocolo precoce, que é um protocolo mais rápido, você começa a atropina no final de 20 microgramas de dobutamina, onde você já tem o máximo de inotropismo que a dobutamina oferece, e como ela não incrementa muito a frequência cardíaca, você potencializa com a atropina e começa a fazer a atropina em até também 2 miligramas, fazendo 0,25 miligramas a cada 30 segundos, e você vê em que momento que você já atingiu o endpoint, que é atingir 85% da frequência cardíaca máxima prevista, pelo menos, tá? Ou positividade do teste, você interrompe o teste. Esses endpoints são os mesmos para dobutamina e para exercício, tá? Se você atingir 100% da frequência, ótimo, mas 85% da frequência prevista para a idade já dá validade no teste. Em toda a documentação e literatura que nós temos, o teste já é válido e conclusivo. Menos no dipiridamol, que ele não depende de endpoint, é protocolo fechado, você não precisa atingir frequência cardíaca. Bom, e para a gente ir terminando, quais são as vantagens então do ecocardiograma de estresse? Ele confere uma ótima acurácia, a ecocardiografia de estresse, alta acurácia, baixo custo, é um dos métodos com menor custo econômico, não envolve radiação ionizante como outros métodos envolvem para dar a mesma resposta e, portanto, ele é mais ecológico do ponto de vista ambiental e com menos risco para o paciente também. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigada.